noite que nós podemos estar aqui, na tua casa, mais uma vez. Te agradeço, Senhor, e agora, juntamente com os teus filhos que aqui estão, nós queremos fazer uma oração, ó Deus, pedindo a tua bênção em favor de uma pessoa que de repente nós nunca lembramos de orar. Quem sabe até vemos assim durante o dia, mas nunca pensamos em fazer uma oração especial por essa pessoa. Então, ó Deus, cada um dos teus filhos agora está apresentando alguém a ti. Senhor, em nome de Jesus, alcance essa pessoa agora, nesse momento, onde quer que esteja, da maneira que essa pessoa estiver, que ela seja tocada por ti. Querido Salvador, estende as tuas mãos sobre esta vida, que haja salvação, Senhor, da alma, principalmente salvação da alma. Querido Deus, e perdoa-nos pelas vezes que esquecemos de orar por essa pessoa que o Senhor nos fez lembrar agora. Pai querido, em nome de Jesus eu peço que todos sejam alcançados nesse momento. E que a tua bênção, Senhor, seja sobre esta vida, curando, libertando, salvando. E que essa pessoa possa chegar até a tua presença. Envia alguém, Senhor, para pregar a tua palavra. Quem sabe, de repente, algum de nós mesmos que aqui estamos. Envia, Senhor, alguém para pregar a tua palavra de salvação para essa pessoa que está sendo lembrada agora. Pai bendito, é em nome de Jesus que eu te peço. E te agradeço, porque sei que nenhuma oração que nós fazemos dentro dos teus propósitos fica sem resposta. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Lembrou de alguém? Amém? Então tá bom. Muito bem, então agora vamos ver o que o Senhor quer falar conosco hoje, né? Hoje nós vamos falar a respeito da praga dos piolhos. Então abra a tua Bíblia aí, se você trouxe. Hoje nós não temos ali escrito, o Gui não pôde estar presente hoje, então não está ali na tela. Mas vamos fazer a leitura aqui. Êxodo capítulo 8, versículo 16. Glória a Deus. Êxodo 8, 16. Amém? Disse o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende o teu bordão e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. Fizeram assim. Arão estendeu a mão com seu bordão e feriu o pó da terra. E houve muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas para produzirem piolhos. Porém não o puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Feche teu olho de novo, querido Salvador. Obrigada pela tua palavra. E agora eu peço a tua direção, Espírito Santo. Me usa como teu instrumento para ensinar, para explicar a tua palavra para os teus filhos que aqui estão. E que o Senhor esteja nos ensinando a todos nós. Paizinho querido, que eu diminua até desaparecer, mas que o Senhor cresça, apareça e seja glorificado na minha vida, na vida dos irmãos que aqui estão nesta igreja. Pai querido, fala conosco, nos ensina, Senhor, a tua palavra. Espírito Santo, tenha total liberdade para agir neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Louvado seja o Senhor. Muito bem.
Veja só, hoje então é a terceira praga, né, que nós estamos estudando. Nessa série de mensagens que Deus tocou no meu coração para que eu falasse a respeito das pragas ou das maravilhas, né, que Deus realizou no Egito. Então, semana retrasada nós falamos da água em sangue, porque que Deus começou com o sangue e com o rio Nilo. Semana passada falamos sobre as rãs, por que Deus enviou tanta rã, né? E hoje então vamos ver por que Deus enviou piolhos. Então lembrando que cada uma destas pragas, ou destas maravilhas, como eu disse para vocês desde a primeira mensagem, pragas para aqueles que desobedeciam a Deus e maravilhas para aqueles que obedeciam ao Senhor. Amém? Então veja só, terceira praga, piolhos. Então Deus mandou a primeira, Deus mandou a segunda, e Faraó continuava com o seu coração endurecido, não querendo deixar o povo de Israel sair do Egito para adorar a Deus. E agora, nessa terceira praga, então Deus também com o mesmo objetivo das duas primeiras, de envergonhar os deuses egípcios. Então esse foi o objetivo maior que eu tenho repetido para vocês, de Deus mandar as pragas, de envergonhar os deuses do Egito. Amém? Por quê? Porque não eram deuses, né? Eram demônios e eram adorados então como deuses pelo povo do Egito. Mas na realidade só existe um Deus que nós sabemos que é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus Todo-Poderoso, o Deus da Bíblia. Amém? Então essa terceira praga, Deus também mandou com o objetivo de envergonhar os deuses dos egípcios. E quando falamos de piolhos, então tem um objetivo para isso. Os piolhos eram, então, um motivo para que Deus pudesse envergonhar. Eu já vou falar aqui o nome dos deuses que Deus envergonhou com essa praga. Por quê? Porque se eles fossem deuses, eles teriam se defendido e não teriam deixado o Deus dos hebreus realizar aquelas pragas, né? Então veja só, por que piolhos? Quando a Bíblia está falando aqui de piolhos, na realidade, os historiadores, os cientistas, historiadores estudiosos da Bíblia, da palavra do Senhor, alguns afirmam que não era só piolho que Deus enviou como essa praga, mas que provavelmente também carrapatos e mosquitos. Então, nessa praga aqui dos piolhos, é claro que o que sobressai é piolho, né? O que Deus mandou em maior quantidade, podemos dizer assim, foram piolhos. Mas que também pode ter sido carrapatos e mosquitos, porque eram os insetos do clima quente e seco do Egito. Então, Deus enviou, né, esses bichos, né, esses bichinhos aí que a gente tem tanto nojo, com um motivo. Qual foi? Já repetindo de novo, envergonhar o Deus egípcio. Porque para o povo egípcio, é importante você saber disso antes de eu falar qual foi o Deus que o nosso Deus envergonhou. Para o povo egípcio, era uma coisa horrorosa, era uma coisa terrível, o tal do piolho. Porque eles eram um povo muito aciado. O povo egípcio, eles eram extremamente limpos. E para eles, então, foi uma coisa horrorosa, foi uma coisa, assim, terrível, quando eles ficaram cobertos de piolho. Porque quando fala aqui, né, deixa eu ver o versículo aqui, ó, versículo 17.
Arão estendeu a mão com o seu bordão, ou seja, com o seu cajado, né? E feriu o pó da terra. E houve muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. Então imagine só, todo o pó da terra. Naquele tempo não existia asfalto. Então, e lá era um deserto, né? É um deserto ainda. Claro que hoje já tem cidades, né? E ruas pavimentadas, mas naquele tempo não tinha. Então imagine todo o pó da terra, do chão, se transformar em piolho. Foi muito piolho, assim como eu falei na semana passada, que era a rã, assim, numa quantidade enorme, que não se podia nem caminhar, né, porque estava caminhando em cima de rãs. Então aqui também foi uma quantidade muito grande de piolhos. Todo o pó da terra se transformou em piolhos. Todo o pó da terra. E imagine assim, ó, não podemos imaginar que só o que estava no chão, mas, por exemplo, do pó da terra vem a poeira para dentro das casas também, né? Então vamos dizer assim, que tinha lá um móvel na casa do egípcio que estava empoeirado. Aquele pó veio da terra, pois então também se transformou em piolho. Então tudo aonde tinha pó da terra se transformou em piolho. E como o povo egípcio, então, era um povo muito aciado, muito limpo, aquilo para eles foi uma tragédia, uma verdadeira tragédia. Por quê? Porque, veja só, os sacerdotes, né, que eram os magos de Faraó, os feiticeiros de Faraó, eles raspavam todo o pelo do corpo de 3 em 3 dias. Eles não podiam passar de 3 dias para tirar todo o pelo do corpo. Por quê? Para que eles pudessem adorar o Deus deles sem nenhum parasita, sem nenhum bichinho na pele, sem nenhum bichinho no cabelo, sem nada. De 3 em 3 dias eles raspavam todo o pelo do corpo. Então, para eles, ter piolhos era uma coisa terrível. E quando você pode imaginar assim, mas então só os sacerdotes? Não. Todo o povo do Egito, inclusive mulheres e crianças, todos eram carecas. Você vê nos filmes assim, né? Geralmente quando a gente assiste os 10 Mandamentos, tem lá as mulheres egípcias com aqueles cabelos pretos, liso, tudo retinho assim, muito bonito, né? Mas não era cabelo delas, era peruca. Todas as mulheres tinham de ser careca também, assim como todos os homens. As crianças também. As crianças poderiam até ter o cabelo bem rente, a cabeça, raspado, né? Sem ficar careca, mas bem baixinho. Mas os príncipes do Egito, os filhos de Faraó, eles tinham que manter em um único lugar da cabeça. Todo o resto da cabeça era rapado. E em um único lugar da cabeça eles mantinham, vamos dizer assim, que um pouquinho de cabelo, né? Assim, ó. E com aquele pouquinho de cabelo, então, eles faziam trança. Ficava um rabinho aqui, assim, do lado da cabeça dos príncipes, que era chamada de a trança dos príncipes. Então, era o único que podia. Todos os outros homens, inclusive os sacerdotes, então, eles tinham que rapar todos os pelos do corpo de 3 em 3 dias, para que não tivesse o risco de se apresentar diante do Deus deles com algum bichinho, algum parasita no corpo. Entendido isso, irmãos? Então, olha só, até as mulheres eram carecas. E daí elas usavam aquelas perucas. Por quê? Porque daí as perucas eram tratadas, eram enfeitadas, então não pegava, né, diretamente nelas.
Mas isso com uma higiene assim ao máximo. E quando então Deus enviou esses piolhos, para eles foi uma coisa fora do normal. Eles não conseguiam aceitar aquilo. Então vejam só, eles ficaram tão abalados, eles ficaram assim tão irritados com aquilo, porque se não podia ter um único piolho, tanto que os hebreus que não tinham, o povo de Deus, o povo de Israel, que não tinham o costume de rapar a cabeça e nem de rapar os pelos do corpo, eles eram chamados pelos egípcios de piolentos. Eles olhavam para os hebreus e diziam seus piolentos, porque eles tinham cabelo comprido e barba, O povo hebreu usava barba, coisa que para os egípcios era uma coisa, uma aberração. Então, eles não podiam ter. E aí, então, com essa mania deles, esse costume deles de não ter nenhum pelo no corpo, para não criar justamente piolhos, quando eles viram, eles estavam cobertos de piolho, da cabeça à planta dos pés. Então, tudo era piolho, e como eu falei, é claro que a Bíblia fala de piolho, o que predominou então, mas que possivelmente pudesse ter junto carrapatos. Então, imagine só, para um povo super aciado, que cuidava da higiene, assim, até por um lado é bonito, de se falar pelo fato de eles serem caprichosos, assim, ao extremo, mas era coisa errada diante de Deus, por quê? Porque eles faziam isso para um Deus falso, para um demônio, então. Então era errado. Mas o capricho deles era muito grande. Mas daí, veja só, as outras pragas, a de sangue e a de rãs, que nós já falamos, os magos, esses mesmos, que são sacerdotes do faraó, ou seja, feiticeiros do faraó, eles conseguiram imitar o que Moisés e Arão tinham feito. Por exemplo, eles fizeram também a água se transformar em sangue, eles fizeram também aparecer rãs. Lembra que eu falei isso semana passada? E agora, aqui nessa de piolhos, eles não conseguiram. Olha só, diz ali no versículo 18. E fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas para produzirem piolhos, porém não o puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então os magos, os feiticeiros, eles tentaram fazer com a ligeireza de mão. O que é isso? Com truques de mágica, porque eles eram mágicos, Então com truques de mágica que eles fizeram a água se transformar em sangue e fizeram aparecer rãs. Com mágica, agora esse aqui eles não conseguiram. Eles não conseguiram criar piolhos, fazer aparecer do nada os piolhos. E aí eles tiveram que admitir, no versículo 19 diz assim: então disseram os magos a Faraó, isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Então aqui o povo egípcio, eles já estavam começando a reconhecer que aquelas pragas que Moisés estava fazendo ali, através do poder de Deus, mas era Deus usava Moisés e Arão, então, para mandar as pragas. Então, o povo egípcio já estava reconhecendo que aquilo ali não era coisa de feitiçaria, de bruxaria, de magia, mas que era coisa de Deus. E aí eles começaram a dizer para Faraó, olha, isso aí é o dedo de Deus, nós não conseguimos fazer. Então é só Deus que pode fazer isso, é o Deus dos hebreus. Eles diziam assim, isso aí foi feito pelo Deus dos hebreus, porque nós não conseguimos fazer. Por que que eles não conseguiram fazer? Porque veja só, se eles não podiam nem fazer uma reza, vamos dizer assim, uma adoração, um sacrifício para o Deus deles, se eles tivessem algum bichinho no corpo,
do que dirá eles realizarem agora esse sinal, produzindo aquilo que para eles era nojento. Então eles não conseguiram. Então eles reconheceram, é o Deus do povo hebreu. É o dedo de Deus que está fazendo isso, porque nós não podemos. Então eles estavam já se rendendo diante de Deus, mas o faraó continuava com o coração duro, com o coração endurecido, e não queria deixar o povo hebreu sair. Então veja só, qual era o Deus que o nosso Deus envergonhou com essa praga dos piolhos? Agora imagine só, irmãos, uma pessoa que pega piolho. Eu nunca peguei piolho na minha vida, graças a Deus. Eu sei que tem gente que pega com mais facilidade, outros não. Eu nunca peguei e agradeço a Deus por isso. Mas tem pessoas que são muito aciadas e são muito caprichosas e pegam piolho, porque é uma coisa que pula, né? De uma cabeça para outra, vamos dizer, principalmente as crianças na escola. Mas imagine agora, não só no cabelo, eles já não tinham cabelo, né, porque raspavam, e agora estavam com a sua cabeça, vamos dizer assim, a sua careca, então, totalmente cheia de piolho. Imagine só. E não era um bichinho aqui, um bichinho ali, era cheio, era cheio. E esses piolhos e carrapatos e mosquitos também estavam no rosto, no corpo inteiro. Então, aquilo ali foi uma coisa assim muito séria para eles e que causou muito nojo. Então, aquilo que o Deus deles prometia para eles, ele não cumpriu. Por isso, Deus envergonhou esse Deus. Quem era esse Deus? Esse Deus era chamado de Deus Tote. Tá? Esse Deus Tote era um homem. Eu já falei aqui para vocês que a mitologia egípcia, né? Eles misturavam corpo de homem, corpo de mulher, com cabeça de animais, e assim era, né? A mitologia era e é assim. Então, esse Deus Tote, ele era um homem com cabeça da ave Ibis. Se você não sabe que aves é essa, aqui para nós não é comum esse nome, né? Ibis. Mas é uma ave que tem um bico bem fininho e bem comprido, como se fosse a cegonha ou a garça. Tá? Então é Ibis. E esse Deus, então, Tote, tinha um corpo de homem com uma cabeça dessa ave. Então, ele tinha um bico, né? Muito grande. E aí, então, eles adoravam esse Deus, que fazia o quê? Que dava para eles poder para realizar essas magias que eles faziam. Então, era esse Deus Tote que dava para eles o poder de realizar qualquer tipo de magia. Então, eles adoravam esse Deus porque ele era capaz de fazer eles operar maravilhas. Entendido, irmãos? Então, olha só, esse Deus Tote, então, não foi capaz de impedir que o Deus dos hebreus enchessem eles de piolho. Por quê? Porque ele não tinha poder algum. Ele não é Deus coisa nenhuma, né? Então, esse Deus Tote foi envergonhado pelo nosso Deus, porque ele não teve poder de impedir que o Deus dos hebreus enchesse a terra de piolho. E um único piolho, olha só, se apresentasse um daqueles sacerdotes diante desse Deus falso deles, que tivesse um bichinho, um piolho, vamos dizer, ele já não seria capaz de realizar aquela magia por o nome daquele Deus, que nós sabemos que é demônio, né? E que faz essas coisas também. Mas esse aqui não pôde. Então ele não impediu Deus verdadeiro de realizar esse milagre, essa maravilha. Aí então esse Deus foi envergonhado. Então olha só, vamos parar e pensar um pouquinho. Como que vou falar poder, mas entre aspas. Como que o poder do diabo
é pequeno diante do poder de Deus. Porque eu digo que o diabo não tem poder, ele tem força. Mas vamos usar essa palavra aqui para entender. Então, o poder do diabo, ele é nada diante do poder do nosso Deus. Amém? Então, olha só. Esse Deus, Tote, não pôde impedir que o Deus de Israel fizesse aparecer aqueles piolhos e aqueles bichos. Então, olha só, um detalhe aqui importante também, é que quando Deus falou para Arão, estende o teu bordão e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito, quando Arão fez isso, né, quando ele tocou a terra, então o pó da terra também era considerado sagrado para os egípcios. Eles adoravam tudo quanto era coisa. Até o final das 10 pragas, nós vamos ver todas as coisas que eles adoravam. Quer dizer, todas não, um pouquinho das que eles adoravam e que Deus envergonhou. Então, olha só. Esse outro Deus chamado Geb ou Seb. Tem gente que diz Geb, tem gente que diz Seb. Esse outro Deus que eles adoravam era o Deus da terra. Então, eles criam que esse Deus, eu vou dizer Geb, tá? Que era um homem com cabeça de ganso, que coisa mais absurda, né? Ele trazia fertilidade ao solo do Egito. Então, por isso, Deus mandou Arão ferir a terra. Por quê? Porque ele estava dizendo, vocês têm a terra como sagrado, vocês adoram o pó da terra, pois então, Arão, toque no pó da terra e vamos ver no que é que vai dar. Então, aquele pó da terra que para eles era sagrado, agora se transformou numa maldição, porque nasceram tantos bichos, tanto piolho, que eles estavam cobertos inteirinho de piolho, mas coberto mesmo, né, irmãos? Inteiro, não era um aqui no braço, outro na perna, era inteiro, do alto da cabeça até os pés, coberto de piolhos. Ó, eu disse que eu nunca tive piolho, mas só de falar em piolho eu me coço. Sempre assim, não sei porquê se vocês são assim, mas parece que só de falar em piolho a gente já se coça. Então eles estavam cobertos por inteiro. Então Deus estava falando para eles, vocês adoram o pó da terra? Pois bem, eu vou transformar o pó da terra em piolho, que vocês têm nojo, e que agora a terra que vocês adoram vai ser piolho. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então aqui com essa praga dos piolhos, Deus envergonhou 2 deuses do Egito. O Tote, que era o que permitia que os magos fizessem as mágicas, as feitiçarias, e mostrasse ali algum sinal. E o Geb, que era o deus da terra para eles. Então, esse homem com cabeça de ganso, que trazia fertilidade para o solo do Egito. Então, se ele trazia fertilidade para o solo do Egito, fertilidade lembra vida, saúde, força, né? Então, agora ele foi envergonhado porque Deus apenas mandou Arão tocar no pó da terra. E Arão, quando tocou no pó da terra, então, com o seu cajado, todo o pó da terra do Egito se transformou em piolho. Então, nós podemos entender que Deus envergonhou esses 2 deuses assim, aqui. O Geb, ou Seb, e Tote. Esses 2 deuses com corpo de homem e cabeça de ave, né? Um da ave íbis e o outro a cabeça de um ganso. Então esses deuses na realidade não eram nada. Quem sabe você já tenha pensado assim, mas por que Deus enviou essas pragas? Deus não podia ter feito outra coisa? Ora mandar piolho, né? Mas era com motivo. Deus tinha motivo para mandar aquilo lá. Porque eles, então, adoravam essas coisas, eles adoravam esses deuses que prometiam para eles que livravam eles desses males. E, na realidade, não livraram. Então, Deus envergonhou aqueles lá. E um outro detalhe também é que essa terceira praga de piolhos não foi só sobre os homens. Quando eu digo homem, todos, né? Homem, mulher, criança, todo, raça humana. Mas também sobre o gado. Então, todos os animais também ficaram com piolho. Ficaram com piolho.
E se um já dá nojo, imagine um monte, né? E mais carrapato e mosquito, por quê? Porque eram os animaizinhos, vamos dizer assim, os bichinhos do solo quente e seco do Egito. Então Deus aumentou aquilo ali numa proporção muito grande. Agora veja só, meus irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa aqui, um detalhe. Esses deuses, né, que eles consideravam deuses, exigiam deles um fardo assim tão pesado, um jugo tão pesado, para que pudessem ser servidos. Porque veja só, os sacerdotes, então, eles não podiam passar os 3 dias sem se depilarem por inteiro, o corpo inteiro, da cabeça aos pés. Então eles não podiam ter um único pelinho no corpo, nada. Então isso era uma coisa que eles estavam acostumados, mas uma coisa que exigia, vamos dizer assim, um esforço para poder servir esses deuses. E a palavra de Deus nos diz que os filhos das trevas são mais organizados que os filhos da luz. Você já leu esse versículo com certeza. Aqueles que servem a Satanás, aqueles que servem um Deus falso, aqueles que servem, né, o diabo, como eu já falei para vocês, hoje tem até igreja, né, do diabo. Então, eles são mais organizados que os cristãos. Porque eles levam a sério tudo que o diabo manda fazer. E obedecem, e fazem. E nós, muitas vezes, cristãos, filhos de Deus, que adoramos o Deus verdadeiro, levamos as coisas na brincadeira. Veja só, eles tinham de fazer isso. Todos, desde pequenininho, já tinha de ter esse costume, tirar todos os pelos do corpo, porque senão o Deus deles não aceitava a oração, não ia abençoar a terra, ia mandar pragas sobre eles. Então eles faziam isso como que uma coisa para conseguir agradar aquele Deus. E o nosso Deus, ele exige alguma coisa de nós? Não, né? Ele não exige. Por quê? Ele pede. Ele não exige. O nosso Deus, tudo o que Ele quer de nós, não é que nós tenhamos costumes assim como rituais, como eles faziam, né, de se depilar, nada disso. O que o nosso Deus pede, mas não obriga, é que nós tenhamos um coração puro, um coração limpo. Ah, pastora, mas então Deus não se importa se eu não tomar banho? Eu não estou falando nesse sentido, irmãos. A higiene pessoal é necessária e Deus sabe e Deus concorda com isso. Porque Deus sempre ensinou para o povo de Israel, enquanto eles estavam no deserto, eles tinham regras de higiene para poder se manter limpos, né? Mas não significa que Deus não ia ouvir a oração, ou que Deus não vai ouvir a nossa oração hoje, se por um acaso você está trabalhando, está sujo, está suado, está com a roupa suja. Ah, eu não posso ir fazer uma oração agora para Deus, porque senão Deus não vai me ouvir. Deus, o nosso Deus, não é assim. Tudo que Ele pede é que o nosso coração seja limpo. E Ele pede, Ele não obriga. Porque quem não quer, Deus não força ninguém a servi-lo. Mas então Ele não está, vamos dizer assim, exigindo coisas que nós possamos fazer como se fosse um peso, que nem era para os egípcios. Era um peso para eles, eles tinham de se manter assim, não ter nenhum pelo no corpo. Era um peso, era um problema para eles. Mas eles obedeciam e não reclamavam. E Deus não nos pede nenhum sacrifício, porque o sacrifício perfeito já foi feito por Jesus na cruz. Então Deus não nos pede sacrifícios. Ele só pede que nós entreguemos o nosso coração para Ele. E possamos viver para Ele de acordo com a sua vontade. Mas Ele não nos obriga a fazer nada. Então olhe bem a diferença. Deu de perceber? O diabo escraviza.
O diabo exige. Deus pede. Deus bate na porta. Jesus bate na porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então Jesus bate no nosso coração para poder entrar. Ele não força a porta. O diabo força e vai entrando de qualquer jeito. Jesus não. Jesus bate na porta e diz: posso entrar no teu coração? Se a pessoa dizer não, ele se afasta. E se a pessoa dizer pode, ele entra. Mas então ele não exige nada, ele pede. Se você quiser que Jesus entre na tua vida, basta pedir. Eu sei que vocês que estão aqui já fizeram isso, né? Mas eu sei que tem gente também que está assistindo essa mensagem, então já aproveito para dizer, se essa pessoa ainda não aceitou a Jesus como Salvador, Jesus não exige sacrifícios, Ele já fez o sacrifício por nós. Então tudo que Ele quer é o nosso coração, coração puro. Quer ver? Abra a tua Bíblia aí agora, Salmo 51, 9. Salmo 51, 9 e 10. Vamos ler até o 11. 9, 10 e 11 diz assim: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Então aqui o salmista, né, o rei Davi, está pedindo para Deus: Senhor, cria em mim um coração puro. Você tem pedido isso para Deus, meu irmão? Nós temos que pedir: Senhor, cria em mim um coração puro. Jesus, arranca esse meu coração, que é sujo. Claro que eu estou falando no sentido espiritual, ninguém vai sair por aí arrancando o órgão, o coração, né? Mas no sentido espiritual você fala: Senhor, arranca de dentro de mim esse coração sujo, pecaminoso. Me dá um novo coração. Me dá o teu coração, Jesus. Me ajude a amar como o Senhor ama. É assim que nós temos que pedir para Deus, que orar e pedir para o Senhor: me dá um novo coração. Então Deus não está exigindo de nós uma limpeza e uma aparência física. É claro que, como eu já falei, a higiene pessoal é necessária. Mas para Deus ouvir a nossa oração, você não precisa ter cortado o cabelo, raspado os pelos do corpo e nem tomado banho. Deus ouve a tua oração. Você pode estar coberto de barro, se você estiver trabalhando. Se você orar, Deus te ouve. Amém? Então é esse o detalhe. O diabo exige, Deus pede. E Ele pede para nós o que é fácil. Então Ele diz, né, que nós devemos ter um coração puro. É só o que Ele quer. Um coração puro. Teu coração tem sido puro? Ou você tem maquinado no teu coração coisas para prejudicar os outros? A palavra de Deus mesmo fala em Provérbios que tem gente que não dorme, não consegue dormir à noite sem planejar o mal que vai fazer amanhã. Então essa pessoa não tem um coração puro. Então essa pessoa ainda está afastada de Deus, mesmo que esteja frequentando uma igreja. Porque igreja não salva. Então quem salva é Jesus. E o que Ele quer de nós é um coração puro. Um coração limpo. Quando eu digo puro, é limpo. Salmo 24. Salmo 24, do versículo 3 ao 5. Também nos diz assim, ó: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Então aqui está repetindo, ó. Quem há de permanecer no seu santo lugar? Quer dizer, quem que vai permanecer na presença de Deus? Quem que pode chegar na presença de Deus?
Aí o salmista mesmo, o rei Davi, responde: o que é limpo de mãos e puro de coração. O que é ser limpo de mãos? É ter mãos que não são usadas para o mal. É ter mãos que não carreguem sangue. Como assim carregar sangue? Prejudicar alguém. O rei Davi era o homem segundo o coração de Deus. Mas ele não pôde construir o templo porque ele tinha as mãos sujas de sangue. Como assim, pastor? Então, como que ele está falando isso? Porque as mãos dele estavam sujas de sangue, mas em motivos de guerra, para libertar o povo de Israel. Mas mesmo assim, era sujo de sangue. Então ele não pôde nem construir o templo. Quem construiu foi o filho dele, Salomão. Porque ele tinha as mãos sujas de sangue por causa da guerra, porque ele matou muita gente. O rei Davi, que é o homem segundo o coração de Deus, matou muita gente. Mas por quê? Em obediência a Deus, para que o reino de Israel, a terra de Israel, pudesse se formar ali na terra que Deus deu para eles. Ficou entendido, irmãos? Então, nesse sentido. Mas o que é nós hoje, que não vamos para a guerra, que não estamos numa guerra física, estamos sim numa guerra espiritual. Mas o que é para nós, então, ter as mãos sujas de sangue? É fazer mal para os outros. É planejar o mal dos outros. É planejar coisas para que os outros se prejudiquem. Então, isso é ter mãos sujas de sangue. Se alguém já matou outra pessoa, tem as suas mãos sujas de sangue. Mas Deus perdoa? Se arrepender de coração, perdoa. Deus perdoa, é só confessar e se arrepender. Mas então aqui está dizendo mãos limpas, né? E coração puro. Temos que ter um coração puro, porque é o que Deus pede para nós. O povo do Egito não tinha um coração puro. Eles adoravam os demônios, eles adoravam todos aqueles deuses lá deles, que eram demônios. Então, eles não tinham um coração puro. E por isso que Deus enviou essas pragas, então, para poder mudar o coração deles. E o povo de Israel sofreu essas 3 primeiras pragas junto com o povo do Egito. A praga da água transformada em sangue, a praga das rãs e a praga dos piolhos. O povo hebreu sofreu junto com o povo do Egito. Por quê? Já falei aqui para vocês também, desde a primeira mensagem, que Deus estava fazendo com que o povo de Israel, o povo hebreu, o povo dele, se lembrasse do poder dele. Porque há 430 anos eles eram escravos do Egito. Então, eles precisavam voltar a crer no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Porque muitos tinham esquecido. Muitos, nem todos. Mas muitos tinham esquecido. A partir da semana que vem que nós vamos falar da praga, da 4ª praga, então, nós vamos ver que daí Deus fez separação entre o povo do Egito e o povo hebreu. Aí o povo hebreu não sofreu mais as pragas. Por quê? Porque eles já tinham visto, então, e Deus já tinha mostrado para eles quem era o verdadeiro Deus, que não era aqueles deuses do Egito. Então, tudo que Deus pede é um coração puro. Se você tem teu coração puro, irmãos, você vai ter bênçãos de Deus. Você não vai ter as pragas do Egito. Você não vai ter coisas que aconteçam na tua vida a ponto de fazer com que você seja vencido pelo mal. Problemas você vai ter. Principalmente quando a pessoa aceita Jesus, a gente tem problema. Eu sempre ensino aqui para vocês. Servir a Jesus não é um mar de rosas. É bom porque somos salvos. Mas os problemas vêm. Então, se alguém prometer para você, aceite Jesus que você nunca vai ter mais problema, é mentira. Você vai ter problema, só que com uma diferença. A vitória para você já é garantida. Porque Jesus dá vitória. Amém? Então, essa é a diferença para nós cristãos. Mas nós temos que ter um coração puro, porque senão as pragas, vamos dizer assim, já que estamos nesse contexto de pragas, vão nos atingir. Coisas, que nós vamos acabar dando lado para o inimigo, então vão nos atingir. O último versículo que eu quero ler agora então com vocês é no Novo Testamento, Mateus 5:8. Mateus 5:8. O próprio Jesus falando.
diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Está vendo como tem promessa para os limpos de coração? Então o Senhor quer a limpeza do teu coração. Não importa se a tua roupa hoje está suja, não importa se você veio para a igreja e não deu tempo nem de tomar banho, que bom que você fez isso. Você veio para a igreja. Agora chega em casa e tome um banho, né? Mas se não deu tempo de tomar banho antes de vir para o culto, que bom que você veio. Porque Deus não vai deixar de te atender porque você não tomou banho. É essa mensagem que eu quero deixar aqui para você hoje. Deus quer o teu coração puro. Ficou entendido, irmãos? O teu coração limpo, o meu coração limpo. Aí Ele nos atende. E veja só, vou ler de novo. Mateus 5,8, que é o sermão do monte das bem-aventuranças. Bem-aventurados os limpos de coração. É uma promessa. Por quê? Porque verão a Deus. Então, quem não é limpo de coração, quem se preocupa muito só com o exterior e não se preocupa em limpar o coração, aí então não verá a Deus. E esse não verá a Deus quer dizer não vai ser salvo. Que perigo isso, né? Que perigo não ser salvo. Então purifique o teu coração. Não seja como o povo do Egito. Semana passada, o que nós aprendemos com a mensagem das rãs é que nós não podemos procrastinar. Lembram que eu falei? Que nós não podemos deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje, que nem Faraó pediu para ficar livre das rãs só amanhã. Foi aquela mensagem. Então, hoje o que é que nós aprendemos com essa mensagem da praga dos piolhos? Que nós temos que ter o coração limpo e não somente o corpo. Amém, irmãos? Ficou entendido isso? Você foi abençoado com essa palavra? Amém? Graças a Deus. Então, semana que vem, né, se estivermos aqui, se Jesus não tiver voltado, se o Senhor nos der vida, vamos falar da quarta praga, das moscas. Essa aqui é uma praga. Todas foram terríveis. E essa aqui foi, assim, também uma coisa muito nojenta, né? Perigosa, quero dizer. Para você, não falte então, semana que vem, para você aprender mais isso, a respeito das pragas e o que tem por trás dessas pragas que Deus quer para nós hoje. Amém? Então, quando você lembrar de piolhos aí agora, né? Lembre assim: Deus quer que o meu coração esteja limpo. Olha só, irmãos, Deus, Ele é tão perfeito, tão maravilhoso, que muitas pessoas passam por mendigos na rua que de repente estão cheios de piolho mesmo, né? Estão ali com a cabeça fervendo piolho, porque não tem onde tomar banho, são sujos, a roupa está fedendo. E muitas são as vezes que as pessoas dizem: ixi, sai de perto de mim. Mas se essa pessoa tiver um coração puro, você acha que Deus vai deixar de salvar? Porque ela está cheia de piolho ou com a roupa fedendo? Não. Então Deus é justo. Deus conhece o nosso interior. Porque não adianta as pessoas ver a gente bonitinho, cheirosinho, e por dentro o coração está podre, está sujo, está cheio de piolho mesmo, daí, de carrapato, de sujeira, né? Que Deus não olha a aparência, mas o coração. Então, é isso que nós precisamos. Então, vem a semana que vem essa sequência aqui das pragas, né? As mensagens sobre as pragas. Então, é para nós vermos coisas que nós podemos usar hoje na nossa vida. Porque as pessoas às vezes lembram que foi só lá no passado. Hoje isso aqui para nós não tem importância. Não, tem muita importância sim. Porque a gente aprende lições com aquilo que Deus quis ensinar para eles. E lembre, Deus usou todas essas pragas para envergonhar os deuses do Egito. E para mostrar que só Ele é Deus. Amém?